Chegou sexta-feira e o programa Você Sabe Fazer está mais uma vez falando diretamente de Joinville, Santa Catarina, para São Luís do Maranhão. Nesta semana, Carlos, vamos passar 2 entrevistas com figuras públicas do Brasil. O primeiro é o médico e presidente do Hospital Albert Einstein. O segundo, o tenente-coronel e um dos fundadores do GAT. Eles fizeram e fazem papéis importantes na sociedade brasileira. Mas uma coisa eu vou confessar, Carlos. Entrevistei o tenente-coronel, que é autor de 2 livros, e fui correndo comprar o livro Diário de um Policial. Neste livro ele fala dos bastidores de muitas negociações que ele fez com os criminosos, inclusive de como foi o sequestro do Silvio Santos e como ele precisou negociar com o apresentador e o criminoso. É bem interessante, vale a pena ler. Agora vocês podem acompanhar a entrevista, veja só. Acompanhe a entrevista com o presidente do Hospital Albert Einstein e médico oftalmologista Dr. Cláudio Lotenberg. Doutor, de acordo com a sua palestra, o que você faz para trazer o futuro para o presente? Quais são as inovações já realizadas? Acho que a primeira coisa é um sentimento de inconformismo, sempre sentindo que a gente pode fazer mais e melhor, buscando imperfeições, estando sempre aberto a aprimoramentos. Eu acho que isso vislumbra para você a necessidade de fato, encontrar alternativas que são alternativas inovadoras e você, de certa maneira, busca o teu futuro e traz ele para o teu presente. Você, como presidente de um dos maiores hospitais da América Latina, também dirige uma clínica de oftalmologia, atua como médico, pai de 5 filhos. Nos dá essa dica de conciliar essa vida com tranquilidade e ainda ser bem-sucedido em todas elas. A primeira delas, não se preocupar demais com cada uma dessas obrigações, porque muitas vezes você acaba até se assustando frente às suas demandas. Mas eu diria para você que aquilo que move a minha vida é muito mais a paixão que eu tenho por cada uma dessas coisas que eu faço do que o tamanho e a dimensão dos desafios. Eu acho que as pessoas que fazem as coisas sem felicidade, elas acabam estando fadadas a morrerem antes mesmo de começar a ultrapassar os primeiros obstáculos. Então eu digo para você que eu sou apaixonado por tudo aquilo que eu faço. Então você me chama para uma entrevista, eu faço com paixão. Eu tenho que ver um paciente, faço com paixão. Alguém me telefona, eu atendo com carinho. Então essa maneira que faz parte da minha cultura e da minha educação, no fundo me permite ter tempo para tudo. Porque estou sempre feliz, quem não quer ser feliz? Tá certo. E agora deixa uma dica final, então, para as pessoas que assistem o programa Você Sabe Fazer. Eu acho que a primeira coisa é você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Acreditar significa ter uma visão do futuro, você imaginar onde você quer chegar. A segunda questão é, dentro disso, nunca faltar com os teus valores e com os teus princípios. Aquilo que você acredita como sendo algo importante, não pode fugir dos teus princípios, por mais desafiante e promissor que seja o teu objetivo. E isso se repercute na questão da ética. Ou seja, trabalhar e fazer pensando sempre que existe um semelhante do teu lado e que você não pode prejudicar sob hipótese alguma. E aquilo que eu falei anteriormente, quer dizer, paixão naquilo que você faz. Com visão de futuro, com valores, compromisso ético e paixão, receita certa, vai dar certo. Continuando no quadro Entrevistas, vamos conversar agora com o tenente-coronel da Polícia Militar, ele que é especialista em gerenciamento de crises e negociação com vasta experiência operacional nos anos que atuou no GAT, que significa Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Diógenes Luca se destacou na área por jamais ter perdido um refém nas operações que comandou e cuidou do sequestro do Silvio Santos. Assista agora. Luca, o que você fez de diferente para ser considerado um dos maiores negociadores do Brasil? Olha, o que eu fiz de diferente foi a hora que eu cheguei para comandar o GAT. Eu tinha sido fundador do GAT, né? E peguei um cenário onde nós íamos para resolver o problema custe o que custar. Eu fiquei dos 0 aos 4 primeiros anos atuando dessa maneira. Quando eu volto para comandar o GAT, 6 anos tinham se passado, quanta coisa mudou na sociedade. E na primeira ocorrência que eu fui, o criminoso, quando viu o GAT, que é a tropa especializada para resolver a ocorrência, ficou mais nervoso ainda. Foi uma grande vergonha. Isso aumentou o sentimento de indignação, que é uma coisa que a gente leva muito a sério lá numa tropa especial. E o que eu fiz foi
fazer uma quebra de paradigma, foi mostrar para a minha equipe, para o meu grupo de trabalho, que aquele criminoso tinha que ser tratado como um sujeito, não como uma coisa qualquer, não que nós não nos interessássemos pelo seu bem-estar, ao contrário. O foco principal era salvar o refém e o criminoso fazia parte desse processo, ele tem que ser tratado bem. Então essa foi o primeiro pontapé, a quebra de um paradigma no sentido de fazer o criminoso ter credibilidade na polícia. E quais são as técnicas e ferramentas para uma boa negociação? Olha, são várias, né? Começa com o conflito, entender que o conflito, ao contrário do que muitos pensam, que a harmonia e o entendimento é o mais comum nas relações interpessoais, ao contrário, é o conflito que é mais comum entre nós. A chance de nós termos um desentendimento por conta do emissor, que é quem manda, né, formula um questionamento, a mensagem, que é o veículo, e a outra parte, uma outra pessoa com uma outra maneira de ver o mundo, muitas vezes diferente da nossa, quanta chance de ter conflito. Então essa é uma ferramenta importantíssima. Quando você passa a entender o conflito como o mais natural entre nós, nas relações interpessoais, a sua vida muda, você já começa bem para ser um bom negociador. Além disso, tem outras ferramentas, como ter informações, aprender a pensar com a cabeça do outro, aprender a ouvir, Carol, porque aprender a ouvir é uma virtude que a gente para de desenvolver com 1 ano de idade, quando a gente começa a falar, né? Organizar o local, cumprir o que é combinado, reconsiderar quando for necessário, ou seja, dar um passinho para trás, pedir uma desculpa quando você se exagerou, não levar nada para o pessoal, porque a gente negocia interesses e não coisas pessoais. Então, quando você junta tudo isso, você se transforma num bom negociador e você culmina atingindo aquilo que é o mais importante patrimônio de um profissional ou de uma empresa, que é a credibilidade. Como que foi lidar com a questão do sequestro do Silvio Santos? Quais foram as negociações feitas? A ocorrência do Silvio Santos foi a ocorrência que gerou mais destaque para o meu grupo, para mim, porque eu fui o negociador e ganhei um destaque midiático muito grande, porque é uma operação que parou o Brasil, mas em síntese ela foi fácil. A única diferença dessa operação é que em todas as outras que eu participei, e foram mais de 100, eu negociei com o criminoso. A única que eu negociei com o refém foi a do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele fez um processo de assumir o controle da negociação, porque ele é uma pessoa experiente, é uma pessoa que não queria deixar a sua vida ali sob o jugo de um garoto de 19 anos, ferido, deprimido e imaturo. Então a parte mais complicada foi conversar com o Silvio Santos, porque o Silvio fez algumas exigências que nós não podíamos atender no primeiro momento, e ele, por ser um apresentador, um grande empresário, ele achou que naquele primeiro momento, ao fazer um pedido, tudo aconteceria e nós tivemos que ser um pouco mais comedidos. Essa foi a parte mais difícil da operação. Você tem um livro, Diário de um Policial, né, onde você conta também todos esses bastidores dessas ações que você teve. Eu queria que você comentasse um pouco mais do teu livro, que eu fiquei com muita vontade de adquiri-lo, eu vou comprar para ler, e também de outras dicas de livros sobre negociação. Tá, eu tenho 2 livros, né? O livro que tem tudo a ver com o que eu vou fazer aqui hoje, chama O Negociador. Na verdade, essa palestra gerou um livro, não foi o livro que gerou a palestra, né? Eu dou aula desse assunto há muitos anos e um dia eu fui participar de um fórum igualmente importante como a Expo aqui lá em São Paulo, e as pessoas assistiram, uma editora me chamou e falou: você tem que transformar isso num livro porque isso é muito importante, e o livro chama O Negociador, pela editora HSM. E eu tenho o segundo livro, que é o Diário de um Policial, ambos estão aqui disponíveis. O Diário de um Policial conta a minha trajetória como policial, as operações que eu atuei. É um livro que qualquer pessoa pega o livro e lê esse livro em 2 dias, porque não dá para parar de ler. Tá muito legal o livro, tá muito fluido, e é um livro de aventuras praticamente, de ocorrências policiais, com algumas coisas muito pitorescas no meio do caminho e com algumas questões que são as minhas bandeiras, os meus pontos de vista e a maneira que eu quero de uma polícia que seja respeitada pela população. Obrigada, Louca, e parabéns pelo trabalho.